Vendas no varejo. Você está pensando em trabalhar no varejo como empreendedor, como funcionário? Como o varejo se comporta na atual crise? O nosso convidado de hoje é Caio Camargo, ele é especialista em vendas no varejo. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. O varejo é o setor onde há o maior número de oportunidades para quem deseja empreender, para quem quer abrir o seu próprio negócio. Mas é no varejo também onde existem muitos obstáculos, muitos desafios. Por exemplo, a concorrência, a obtenção de mão de obra especializada, o treinamento de pessoal, a carga tributária, os temíveis impostos, os juros quando há necessidade de crédito, as mudanças de mercado, a inadimplência, a inflação. Empreendedorismo no varejo é o tema do programa Ponto de Equilíbrio de hoje. É isso mesmo, Jantália. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Você é bem atendido nas lojas do varejo? Frequentemente sim, normalmente. Geralmente sim. Não. Por quê? Eles querem induzir você a comprar coisas que você não tem interesse. Com relação ao varejo, varia um pouco o atendimento, assim, de acordo com a loja. Nem sempre sou bem atendido, mas e no geral dá para aguentar o atendimento. Geralmente sou. E o vendedor consegue esclarecer todas as suas dúvidas? Não. Alguns, os vendedores mais antigos, mas esses que são contratados de última hora, muitos são muito mal treinados, eles são super bem intencionados, você vê o esforço deles, mas eles dão informações desencontradas. Em alguns casos, não. Sim, via de regra sim, né? Algumas vezes sim, nem todas. E compras pela internet, você costuma fazer? Costumam. Faço pela internet também. Não. Nem tanto, eu prefiro comprar no varejo, em loja física mesmo. Costumo sim fazer. Gosto. Caio Camargo possui mais de 20 anos de experiência como palestrante e especialista em varejo e comportamento do consumidor. É editor do site Falando de Varejo, diretor de Relações Institucionais da Virtual Gate, cofundador do Hub Pro Varejo e membro da Anjos do Brasil. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Se você, de repente, perdeu algum programa ou gostaria de assistir novamente uma entrevista que despertou interesse em você, basta você acessar esse canal que você está vendo agora na tela, que é o nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os programas já veiculados. Ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Caio Camargo, ele é especialista em varejo. Caio, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, Teles. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra. E como está nesse mercado aí tão tumultuado, né? Muita gente reclamando, crise, recessão, etc. Como o varejo tem se comportado? Quais os caminhos para o varejo? Maravilha. Bom, é um ano difícil de qualquer forma, né, Denis? É um ano que a gente está repensando o negócio, a venda não está acontecendo, o consumidor fugiu do varejo, né? Tivemos um primeiro semestre ali que realmente foi escasso, ele foi difícil até de ser planejado, porque realmente não tiveram consumo, o consumo esfriou de alguma forma. E a gente teve uma certa retomada de otimismo no começo do segundo semestre, né? E que está combinando agora com essa questão da Black Friday, que teve agora no novembro agora passado. Pegou isso aí no Brasil de verdade ou... Essa é uma questão complicada, né? Black Friday ele nasceu praticamente no varejo online, né? Nos últimos 2 anos a gente enxergou que o movimento começou, o varejo físico adotou isso muito forte, tá? E nesse último ano, principalmente no final do último ano e tal, a gente começou a observar que, assim, uma certa até vulgarização do tema, né? Então, eu costumo brincar, até a tia que vende empadinha na praça estava fazendo Black Friday. Muita gente falando, né? É metade do dobro, né? Porque disse que aumentava o preço, Exato. Depois falar que baixaram. Exato. O fato é o seguinte, Black Friday, o consumidor estava buscando oportunidade e não preço ou produto, tá? Então, quem ofereceu oportunidade conseguiu vender de fato, tá? Houve um sucesso muito grande do varejo online. O varejo online conseguiu vender até 60% mais pedidos do que o ano passado.
E o varejo físico, os anos anteriores eles começaram a brincar com Black Weekend, começaram a tentar estender essa história. E esse ano isso não foi muito válido, tá? Tivemos uma sexta-feira boa para o varejo, mas praticamente igual ao ano passado. Um sábado um pouquinho pior e um domingo ruim, tá? Isso foi a tônica do varejo como um todo. Então, o que acontece é o seguinte, Black Friday veio para ficar. Ele não vai sair do varejo, até pelo sucesso do varejo online e pelo tamanho do varejo online que tem no Brasil, 4%, que é o que ele pode crescer ainda no mercado, dificilmente a gente se livra dessa data. A questão é, o varejo físico vale a pena entrar nessa história? Ainda o passe para algumas marcas é muito caro. Muitas marcas não souberam comprar direito para poder vender com a margem necessária ou criando a oportunidade esperada do Black Friday. Esse ano o consumidor foi um pouquinho mais atento. 2 semanas anteriores, a gente monitorando, olhando o tráfego de lojas e tal, percebeu que o consumidor foi mais à loja para pesquisar do que para comprar antes do Black Friday. E ele chegou no Black Friday um pouquinho mais vacinado contra esse efeito. Teve gente até que andou postando, né? O preço, ele foi lá na loja, tirou a foto do produto, depois o anúncio do Black Friday, com o preço lá em cima e voltando praticamente para o preço. Exatamente. Então, assim, original. eu costumo brincar, não tem mais espaço para malandragem. Acho que assim, o varejista, aquela tônica antiga do varejista, que ele é um pouco malandro e tal, isso acabou. Né? Com tanto meio digital, com tantas maneiras e canais para a gente viralizar muito rápido a informação, seja positiva, seja negativa, né? Eu acho que a gente não tem mais espaço para querer ser malandro no Brasil, isso, principalmente no varejo. Ainda haverão aqueles que ainda vão querer brincar com essa história, mas acho que não tem tanto espaço. Mas de fato, assim, é uma data que veio para ficar e assim, tem lá o seu efeito. Eu acho que para muita gente, né? O Black Friday ele foi quase uma boia de salvação, né? A venda estava ruim, eles tentaram jogar no Black Friday, a última tentativa de dar um fôlego. Porque coincidentemente ele surgiu no Brasil já num período de crise, um pouquinho antes da crise, né? Assim, o efeito do varejo físico é 2013, tá? Antes disso você tinha alguns ensaios nos 2 anos anteriores, que era muito mais o varejo eletrônico imitando o varejo americano. Pegava a mesma data e copiava e tentava ver se dava algum efeito. O fato é que a gente criou um Godzilla que a gente não consegue matar hoje. Então, assim, hoje se o varejista falar assim, eu não quero brincar de Black Friday, os outros vão estar brincando. Mesmo se todo o mercado resolver dar um passo para trás com essa história, alguém vai querer fazer essa história levando vantagem um pouquinho nessa história. O grande problema do Black Friday é que ele representa uma antecipação de compras também. Não é só um momento de compra, uma sazonalidade. Essa antecipação está prejudicando de alguma forma o Natal. Natal, porque é muito próximo, né? É muito próximo, o estoque às vezes é o mesmo, tá? Então, às vezes o cara vende tanto no Black Friday que não tem nada para vender no Natal, está acontecendo com alguns varejistas, tá? Mas o fato é que aquela importância do Natal para compra, a gente tem cada vez mais o Natal da lembrancinha, né? Se a gente somar um fator crise nessa história, podemos falar que além da lembrancinha, não são para todos os parentes e amigos esse ano, né? Só o círculo próximo que vai receber, né? Então, assim, é mais ou menos isso que está acontecendo nessa questão do Black Friday. Você falou de as vendas em varejo online representa quanto? 4%, é isso? Até 4%, 5%. Esse número é questionável, depende do departamento, depende do instituto. É muito pouco, né, Caio? Sim, mas perto do que acontece lá fora? Perto do que acontece lá fora, sim, mas não é tão diferente. Lá é 10%, 11% as taxas, isso obviamente sempre crescendo, tá? Mas não é um mercado que a gente está tão distante do mercado americano. O consumidor brasileiro, ele está mais maduro, né? Então, assim, e para comprar online antes você precisava do computador. 10 anos atrás o cara precisava ter um computador na casa dele e era difícil o cara ter computador. Banda larga. É difícil ter banda larga. Então a gente tem cada vez mais acesso a isso. Hoje a compra, particularmente, ela é feita quase toda em celular. Né? Muita gente fecha a compra, inclusive, pelo celular. Então, assim, a gente está maturando esse processo no Brasil de uma maneira muito rápida. Então, rapidamente, a gente está evoluindo esse mercado e, assim, tem mercado para todo mundo nessa história ainda, mesmo para os pequenos. E as vendas do varejo? Como elas têm se apresentado agora? Porque houve uma mudança, né, de filosofia, além da crise, né, além da contenção do mercado. E o profissional de venda no varejo? Ele passou por uma transformação também no Brasil, não? Ele ainda não passou, mas ele precisa passar, inclusive para sustentar essa indústria do varejo. Eu costumo defender, Denis, um negócio muito importante. O profissional de varejo ele ainda se enxerga o emprego de varejo da mesma forma que ele enxerga o emprego de uma indústria. Né? Então, na indústria, lá, eu trabalho de segunda a sexta, eu bato o cartão às 8, bato o cartão às 6, faço hora extra, né? Tenho meus horários determinados. Se eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia, missão cumprida. Né? O varejo não funciona dessa forma. Né? Eu costumo brincar com alguns varejistas em palestra também, a gente fala sobre isso. Fala assim, olha, você tem um vendedor que você pede para ele buscar clientes, ajudar você a buscar clientes. O vendedor imagina que aquilo é um papel só do patrão. Para que eu vou arranjar cliente para o meu patrão? Eu tenho que ficar aqui nessa posição esperando o cliente entrar na loja. Eu vou tirar o pedido. Função. Né?
E o cara fala assim, mas eu entro no horário certo, eu saio no horário certo, etc, etc. Quando aquele cara vai embora, certo? Às vezes ele vai trabalhar num porta a porta, uma Natura, um Boticário, etc tal, e ele vai ter que buscar cliente para sobreviver. O ideal desse novo profissional do varejo é ele entender esse ambiente de vendas como um grande showroom dele. Olha, eu estou te levando na minha loja, você pode comprar qualquer coisa que está aqui em volta, né? Aqui você posso te mostrar o produto, eu posso te entregar diretamente o produto, né? A gente tem uma relação melhor dessa história. Mas não essencialmente eu preciso vender na loja. A loja não é o único espaço, principalmente quando a gente fala dessa questão online, da questão do celular, do mobile, né? As marcas hoje, elas são onipresentes. Elas estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu, como marca, eu tenho que me posicionar no melhor canal possível ao meu cliente. Esse é o fato. O que a gente nota muito no Brasil, às vezes você entra e fala aqui como consumidor, né? Você vai até o shopping, você procura por um produto. Aí a pessoa vem, te atende, olha, não tem. Mas o que eu noto é que, por exemplo, falta aquela iniciativa de falar, bom, olha, eu não tenho especificamente isso daqui que o senhor está pedindo. Mas eu tenho algo que é mais ou menos parecido, só quero dar uma olhadinha, eu vou trazer aqui, sem compromisso. Só... Não, parece que é assim, tem, ela vai lá, confere... Não tem. E aí a gente tem inúmeros casos. A gente precisa ter um programa de 3 horas para me contar alguns casos que a gente tem listados ao longo do tempo dessa questão do atendimento. Uma coisa que eu costumo falar muito forte na questão de atendimento, e isso é muito importante quando a gente fala de varejo, é que não existe o tal do dar uma olhadinha. Você falou, vim dar uma olhadinha na loja, né? Isso é uma coisa, uma prática que é uma cultura de mercado que eu venho tentando quebrar, né? A gente vem tentando quebrar essa cultura porque ela tem que ser desmistificada. Explico. Você vai comprar um sapato numa loja, certo? Você olhou de longe do corredor da vitrine, se interessou por aquele produto e resolveu, né? Olhou de longe e resolveu entrar na loja. Você entrou na loja, vem o vendedor Caio, falou, tudo bem, Denis, tudo bem, qual é o seu nome, Denis, né? Me apresentei a você e eu falei, posso te ajudar? Você fala assim, só estou dando uma olhadinha, porque você não quer ser importunado. Você colocou uma barreira falando assim, me deixa à vontade, me deixa à vontade enquanto eu escolho o produto. Olha que você olhou aquele produto mais próximo, ele não estava mal acabado, ou o preço dele estava muito caro. Você olha para mim, dá um sorriso, né? Um sorriso simpático, fala muito obrigado e vai embora. Se meu gerente encosta e fala por que você foi embora, eu falo, ele estava só dando uma olhadinha. Quando na verdade você foi embora porque você não gostou do produto e não gostou do preço, talvez. Exato. Então assim, o fato é que quando a gente fala que o cliente, a gente está perdendo cliente, porque os clientes só vêm dar uma olhadinha, é porque a gente não tem de fato a menor ideia porque nós estamos perdendo cliente todo dia. Tem alguma coisa errada. E isso é um fato muito importante. Não há quem entre numa loja sem intenção de compra. Se você não tem intenção de comprar com aquela marca ou de consumir aquele produto, você fica pelo corredor ou pelo calçadão. Você não precisa entrar na loja. Se você entrou, alguma coisa te chamou a atenção. Alguma coisa chamou, eu gosto dessa marca e se tiver uma oportunidade eu quero comprar. Uma livraria, por exemplo, que a gente costuma entrar meio, né, ao acaso. Se tiver alguma coisa oportuna, eu gosto do ambiente de livraria, né? Então, assim, se tiver uma coisa oportuna, eu vou comprar. Então é uma questão de ter oportunidade. Se alguém me abordar, pode me oferecer uma oportunidade, assim como você está colocando. Não tem esse produto, mas eu tenho esse produto equivalente, né? Então, assim, é uma questão que todo mundo que entra tem intenção de compra. Não existe frase feita de vendas. Não existe, essa frase funciona, essa frase não funciona. Como é que eu abordo? Você tem que abordar com empatia. Você tem que entender quem é que está comprando, quem é que está entrando na loja e o que esse cara veio buscar com a sua marca. E o próximo que entrar vai ser totalmente diferente do que entrou no anterior. Entendeu? Assim, e é assim que a gente funciona. Cada um é cada um. Cada um, é um indivíduo. E as vendas? A venda por impulso é de maior percentual ainda ou não? Ou hoje em dia o consumidor ele vai numa loja que ele já pesquisou antes, ele vai lá para dar mais uma pesquisada ou para checar ou para manusear o produto? Isso é relativo. Venda por impulso ou é um atendimento exemplar, como você colocou, de realmente oferecer essa oportunidade e ativar esse impulso do cliente, ou ter um ambiente de loja, né, um layout, um merchandising bem trabalhado, que fomente essa questão da compra por impulso. Uma ilha bem montada, um cartaz de preço bacana, né, chamativo, né, algo que desperte atenção, algo que seja uma isca, um aspirador de gente. Né? Aí você consegue criar essa compra por impulso. Ela é uma compra importante ainda no negócio, tá? Mas em tempos escassos a gente está contando dinheiro, então o cara já entra um pouco mais definido, menos suscetíveis ao impulso do que no passado, é o fato. Que às vezes a pessoa entrava para comprar um item, ou comprar essa caneta aqui, mas ele achava já um relógio, ou alguma outra coisa. Uma coisinha, hoje o cara fala, preciso comprar uma camisa. Aí você oferece duas, não, preciso comprar uma camisa. Então assim, eu vou focar em uma camisa, porque o que eu posso comprar hoje é uma camisa, e deu. Então essa pessoa entra muito mais focada hoje, porque ela sabe que qualquer coisa que saia um pouquinho fora dessa linha, principalmente consumidores mais populares, lojas que trabalham com consumidor mais popular, principalmente se começa a sair muito dessa linha, vai faltar dinheiro em casa. Então a gente tem que ter esse cuidado hoje também. Qual o conselho que você daria ao empresário varejista e ao profissional que trabalha no varejo hoje
As dicas para tentar, dentro dessa conjuntura financeira complicada aí que o país está atravessando, que ele poderia tentar inovar, trazer alguma coisa de novo? A primeira dica, na verdade, é o seguinte, é se mexer. Não dá para o varejista, para o empreendedor hoje ficar esperando essa crise passar e uma hora isso vai melhorar. É 2017, é 2018, ficar vendo nos principais jornais. Só que você tem conta para pagar. Exato, não é que a conta tá nesse não para mês. Então, também. assim, a questão é não ficar parado, a questão é buscar ser diferente, é buscar sair do marasmo, criar. Tá lá, a gente tem uma série de questões de redes sociais que é possível usar hoje, a grande maioria delas hoje gratuita, tá? É uma questão de empenho, né, de esforço e não de dinheiro nessa história. Você está ali, o próprio bairro em si, você trabalhar o bairro, trabalhar a tua comunidade para tentar movimentar. Assim, as pessoas querem oportunidades, tá? Então, se a gente conseguir oferecer oportunidades, a gente consegue criar. Eu tenho um termo que eu uso, que eu gosto muito quando eu falo de varejo, principalmente de promoção, que é sensação de oportunidade única. Se você não cria a sensação de oportunidade única, o cara não compra. Entendeu? Assim, você tem que criar essa sensação para estimular essa venda. Tá? Aí vai estimular o impulso, vai estimular essa compra maior, etc. É aquela história, é só hoje, né? Exato. Hoje está todo mundo parado, alguém faz festa, nós vamos olhar para quem está fazendo festa, não para quem está parado. Entendeu? Assim, então, esse é o ponto. A gente tem que se movimentar, a loja tem que estar viva. A loja tem que estar viva o tempo todo. E em relação ao exterior, o que eu noto um pouquinho no atendimento, realmente eu acho que aqui o brasileiro ele ainda está um pouquinho para trás. Como você falou, nessa interface aí com o consumidor, de oportunidades, tudo, mas do modo geral, o varejo brasileiro perante o resto do mundo, ele está bem situado, bem localizado? A diferença é que o consumidor brasileiro ele gosta de ser mais paparicado que os outros consumidores, né? Em outros países a gente tem um consumidor um pouquinho mais objetivo na compra. Ele chega para comprar, pega, passa no caixa, ele às vezes não quer tanto tempo, não quer o paparico. E o brasileiro, a gente tem essa questão da conversa de balcão, de ser todo mundo amigo, desse calor humano, né? A gente fala, é difícil falar de atendimento sem falar dessas questões brasileiras, né? Então assim, a gente não tem um cara que gosta de ser atendido seco. Né? Então, assim, se eu te atender de maneira objetiva seca, você vai achar isso como um mau atendimento. Mas isso não está normalmente atrelado, pelo menos o que eu sinto como consumidor. Está atrelado no seguinte: quando existe uma certa crise, uma dificuldade de venda, eles são mais solícitos, etc. Mas naquela época que está vendendo, parece que eles se tratam, olha, é isso aqui, quer, não quer, porque lá atrás já tem um que quer. Tem isso também deles, mas tem uma matemática que às vezes não funciona em RH, tá? Em treinamento, etc., que é incrível. Eu já fui de chão de loja durante muitos anos e é incrível o que acontece. Nem sempre o vendedor que vende mais é aquele que melhor atende, tá? A gente tem que tomar cuidado nesse bem atender, ele ser subjetivo demais, ele se perder no resultado. Isso é um cuidado que todo varejista deve ter. Nem sempre ser bonzinho, ficar lá 3 horas contigo para tu comprar uma calça jeans, eu estou perdendo venda ao longo do dia e isso vai prejudicar o resultado da loja. Por melhor solicitar, mas é que esse cara no futuro pode comprar, as histórias a gente tem. Mas normalmente o fato é o seguinte, a gente tem que dosar o bom atendimento, a qualidade, a empatia também com uma certa velocidade, uma objetividade, tá? As duas coisas têm que estar conversando juntas de alguma maneira, senão, de alguma forma, você vai perder vendas, tá? E o e-commerce? O e-commerce está buscando esse atendimento ainda, né? A gente tem uma questão de inteligência artificial, hoje se fala muito de uma palavra que chama chatbots, né? Que é como se fosse um robô, né? Uma inteligência artificial respondendo para você como se fosse um ser humano. Então, assim, de fato tem uma teoria engraçada que quanto maior a empresa, mais ela tenta atender como uma empresa pequena, né? Eu acho que a vantagem que tem os pequenos varejos, os pequenos negócios, os pequenos empreendedores... atendimento ali diferenciado. Eles não têm inércia. Se eles inovarem hoje, eles não precisam movimentar grandes fortunas para criar alguma coisa nova, para mudar o meu negócio da noite para o dia, né? Se eu pegar uma rede de supermercado consolidada com 500 unidades, para implantar uma inovação, a gente está falando de milhões, né? O cara lá do bairro... demorado também. Demorado, né? A inércia é difícil, criar pessoas, né? Criar cultura, etc. Isso é um pouco complicado. Quando eu falo do pequeno negócio, eu não tenho essa inércia. As questões de inovação elas são muito mais fáceis, eu consigo me mover mais rápido. O fato é que esse cara grande, ele começa a perder o tato e começa a voltar para o negócio pequeno. Não somente por questão imobiliária, mas assim, os grandes supermercados hoje, eles apostam muito mais em pequenos espaços até para recapturar esse cliente com um bom atendimento, como um mercadinho de bairro, do que ele tinha no hipermercado. O hipermercado no Brasil, as grandes áreas, ele está sendo questionado hoje. Qual é a função de você ir num hipermercado, né? As pessoas estão comprando hoje por conveniência.
embora a inflação está alta, ela está retomando, etc., tem essa briga com a inflação. A gente não era viveu, aqueles patamares de a gente 20 viveu anos épocas atrás. que a compra de mês ela tinha já sido, né, extinta. Ela está retomando aos poucos essa história, mas ela tinha sido extinta. Então, quando tinha compra de mês, era bom ter um hipermercado que tivesse tudo no mesmo lugar. Hoje a minha compra principalmente é de conveniência. A compra das pessoas eu vou no açougue comprar carne, vou na padaria comprar um pãozinho, eu vou ali comprar um queijo, eu vou ali comprar um vinho. As pessoas vão comprando convenientemente. Então, isso tem mudado a maneira como a gente enxerga o mercado também. E aquelas pessoas um pouco mais velhas, que já não têm tanta facilidade na internet, né? Eu falo isso porque, às vezes, aconteceu com um membro da minha família, mais idoso, que ele foi a uma loja para comprar o produto, quando chegou lá não tinha o produto na loja. Aí o vendedor falou para ele, não, mas não tem problema, só vai para a internet e compra lá. Ele ficou olhando para a cara do vendedor, como falando, acho que ele não tem nem computador em casa. Exatamente. Quer dizer, eu acho que isso daí também é uma falta de tato, de habilidade, de falar, olha, principalmente quando você vê uma pessoa já na terceira idade... Eu faço a compra para você vem, passa o cartão, a gente resolve essa história. O senhor quer fazer aqui dentro da loja, nós vamos para o computador aqui, para ver se é isso que o senhor quer fazer. Ele pura e simplesmente falou, não, isso daí o senhor vai lá e compra pela internet. Virou as costas e foi embora. O grande problema do chão de loja que a gente diz é exatamente isso. Você pode ter lá um dono do negócio que ele é exemplar, sei lá, um palestrante, ele é famoso, etc. Tal, uma diretoria fantástica embaixo desse diretor, desse presidente, gerentes ótimos, mas quem faz a venda é o vendedor, é na unha o negócio, né, do varejo. O resultado do Excel é criado para aquele cara que tomou o ônibus lotado, tá bravo, ligou com a esposa, tal. Ele não é o gênio da empresa, ele está lá embaixo no negócio e esse cara, essa formiguinha que está gerando o número de vendas no seu dia. Criar uma cultura para esse cara, né? Trabalhar um treinamento, mostrar para esse cara, é difícil. A gente está falando de aumentar a base da pirâmide e lá embaixo você tem uma escala grande de trabalho. Treinamento, às vezes, que seria para 1 é para 1.000, para 2.000, etc. Isso começa a ter algumas complexidades para você criar com certa qualidade. E para quem está, agora o nosso telespectador, de repente está pensando em pequeno empresário, começar com um varejinho, quais os conselhos que você dá a ele? Eu acho que a primeira coisa assim uma coisa que mudou muito no Brasil, tá? No Brasil a gente falava em vender para classe social. Eu vendo para classe C, para classe B, para classe A. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Por quê? Eu não conseguiria... Vamos colocar um exemplo prático dessa história. Com certeza, todo mundo que está assistindo em casa aqui, ou você e tal, conhece alguém que ganha menos do que você, ganha menos que quem está assistindo em casa, mas tem, por exemplo, um celular melhor do que eu tenho. Né? Ou uma televisão, até às vezes não tem um carro melhor que você tem. Você até se surpreende. Então no Brasil não existe mais essa história de criar produto para classe A. Não sei que a gente vai falando da extrema ponta da ponta, vai vender barco de luxo, vai vender avião, né? Um Rolls Royce. Exatamente. Mas assim, dificilmente existe produto para classe A ou produto para classe C. A gente está tudo misturado, né? Você vê, quando teve no passado a questão dos rolezinhos, né? A molecada buscava tênis de R$1.000, né? E não é o que a população do foco dá. Então isso mudou um pouquinho esse jeito de consumir. O primeiro recado que eu falo é assim, conheça o seu mercado. Saiba para quem você está vendendo, aposte no nicho de mercado e aposte nas demandas desse nicho. Eu quero vender roupa? Para quem que é a roupa? Não, para jovem aqui da comunidade, ela tem esse perfil, ela tem essa faixa etária, ela gosta disso, disso, disso. Então as roupas que eu tenho que vender são essas daqui. Então, cria dentro daquele nicho a demanda, a oferta do negócio. É isso que tem que fazer. Acho que o primeiro negócio é entender seu mercado. A partir dali o que eu faço para ser diferente? Se tem 30 marcas que já fazem isso, alguma coisa muito próxima, tá? O que eu posso fazer diferente? Senão você vai ser mais um. Uma coisa que o varejo não pode ser só, por exemplo, a gente sempre fala de varejo e fala de ser o mais barato. As propagandas batem ser mais barato. Ser barato é um atributo, mas não pode ser o único atributo da marca. Hoje você é barato, amanhã aparece alguém mais barato e o que você vai ser? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão do barato e como é que eu trabalho ela. Então, assim, qual é o atributo que você vai criar? Eu tenho um ambiente de loja inspirador, o atendimento é único, né? Eu me sinto bem nesse local. O que você vai fazer diferente para atender esse cara de nicho que você está pegando, tá? Então, acho que são grandes mercados que a gente tem que olhar dessa forma. Um amigo meu que trabalhou muito tempo em vendas, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala, o vendedor, ele procura, é como procurar um emprego novo todo dia. Exatamente. Exatamente. Né? Porque ele não tem aquela estabilidade, né? De, show, vou passar só, meu salário vai estar lá no final do mês, etc. Quer dizer, é sempre um desafio, uma batalha. Mas fala um pouquinho para você, parece que você publicou agora um livro. Exatamente. Bom, eu sou autor editor, né, de um site que é o Falando de Varejo, já está há 8 anos no ar, o site está uma média de 250 mil leitores mês, convido todo mundo a acessar, falandodevarejo.com.
Agora com o canal no YouTube também, esse ano eu comecei a trabalhar esse canal de vídeo um pouquinho, porque é uma mídia importante, inclusive para quem está pensando em empreender, é uma mídia importante para mostrar o que você vende, o que você faz, produto, é uma maneira de viralizar isso de uma maneira muito interessante. E nesses 8 anos de varejo, né, de blog falando de varejo, uma série de artigos focados a esse tema, né, onde ensina desde montar a loja, atender bem, a fazer uma boa gestão. E eu resolvi compilar boa parte desses artigos, os mais específicos, num livro que chama Arroz, Feijão e Varejo, né, que brinca com arroz, feijão e mistura, né, que é fazer o básico, mas ter alguma coisa diferente no meio da história. E o diferente é você inovar no varejo de alguma forma. E ensinando o pequeno empreendedor como é que ele cria aí saltos de qualidade, como é que ele pode buscar questões diferenciais, como é que ele pode realmente vender um pouquinho mais no seu negócio. Caio, nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer mais uma vez a ter aceito o nosso convite. Foi uma honra. E colocar à disposição algum recado que você queira passar, algum tema que eu não perguntei, fica à vontade. Não, eu acho que assim, embora a gente fale de crise, pessoal, eu acho que assim, a gente tem que olhar às vezes menos para a janela, tá? E mais um pouquinho para o nosso umbigo. A gente tem que começar a entender do nosso negócio, olhar o nosso negócio como um benchmark, como um divisor de águas, e falar assim, ó, a partir do meu negócio, o que eu posso fazer melhor aqui dentro? Esquece um pouquinho as notícias estão cada vez terríveis, né? Mas foca no teu negócio. Como é que você pode ser inovador? Como é que você pode buscar mercado em cima disso? Alguém sempre vai sair lucrando com a crise. Tomara que seja você. Caio, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, viu? Imagina. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.